Vamos lá. Bom dia, galera. 2 milhões de reais para um show. Contando, depois a gente vai informar sobre o sininho para receber as notificações. Tudo bem que você não queira, viu? Curtir aqui, tá beleza, a água tá bem fresca. Tamo junto, galera. E aí, galera, tudo bem? E esses políticos antigos acham que ainda é... Pessoal, sem ninguém. E aí, galera do bem, Marizias Moura, mais uma vez aqui com vocês, como prometido, e dando sequência ao quadro E aí, doutor, que hoje vamos tirar as dúvidas e responder algumas perguntas, tá certo? Pessoal, não vou citar o nome das pessoas, porque, na verdade, essas perguntas foram as que foram mais cotadas e mais solicitadas, viu? Então, você que perguntou já sabe que foi você, então eu agradeço a sua participação e vamos continuar nessa participação, que isso é muito empolgante. Primeira pergunta. Doutor, eu devo vacinar meu filho na pública ou na particular é melhor? As vacinas do particular é melhor? Pessoal, não tem muita diferença em relação à vacinação particular e a pública. Algumas cepas a mais, que eles colocam a mais, e aí a diferença é pouco. Tanto é que se fosse realmente melhor a particular, imagina a quantidade de crianças que são vacinadas na rede pública. Então, teriam muito mais doenças. Então, pessoal, mito, tabu. Em alguns casos, especialmente a vacinação, que hoje é a Penta, que tem numa cepa em relação ao pertussis, que é do coqueluche. Então, tem algumas alterações em que realmente dá muita reação. Então, a Penta, ela pode dar muita reação e o paciente, às vezes, tem até convulsão. Então, o caso que tem histórico de convulsão, histórico de muita reação na primeira dose, aí a gente aconselha que faça a celular na rede pública, na rede particular. Mas, geralmente, eu não aconselho nesse caso, porque hoje em dia tem muitos, um tempo atrás não tinha catapora, não tinha hepatite A, hoje já tem, então não se preocupe. É a mesma coisa. Alguns casos a gente orienta que foram alguns casos específicos, tá certo? Outra pergunta. Doutor, meu filho só faz mamar. E no primeiro mês ele fazia cocô 3, 4, 5 vezes. E agora ele passa 2 dias, 3 dias sem fazer cocô. E aí, algum problema? Não, isso é apenas a acomodação do intestino. Ele está apenas acomodando, e aí no começo faz muito, o segundo mês pode prender, no terceiro mês vai normalizando, e aí é normal. É comum ter cólicas até 3 meses, mesmo aquela criança só que mama. A mãe não precisa restringir a alimentação, não come feijão, não come farinha, não, a dieta da mãe lactante, aquela que está amamentando, deve manter a mesma dieta de quando estava gestante. Dieta saudável, sem exagero. Então não tem problema o bebê prender 2 dias, 3 dias. Se não estiver desconfortável, ele fizer 2 dias, sem fazer 2 dias, 3 dias, não estiver desconfortável, chorando, a barriguinha fofa, inchadinho, também não precisa fazer nada, tá certo? Outra pergunta. Doutor, se eu... Ele está perguntando aqui. Doutor, se eu posso dar de mamar, como a mama é completa, eu queria dar de mamar até mais de 6 meses, só a mama. Eu queria dar até 1 ano, só a mama. Porque meu filho é gordinho, é saudito, então eu não queria tirar essa dieta dele. Não pode. Mama exclusiva é até 6 meses. Depois de 6 meses, tem que ter uma introdução de outro alimento, até por conta de o chamado anemia fisiológica. Eu já comentei em alguns vídeos anteriores, você pode ir lá e pesquisar. Então, se você, aos 6 meses, está precisando de outros alimentos que não são ricos no leite materno, se você não complementar, ele vai, além da anemia fisiológica, vai complementar e ficar com a anemia franca. Então, não pode, depois de 6 meses, mama exclusiva não. Eu aprendi com meu filho que mama exclusiva até 6 meses, você começando 6 meses, começando tudo uma vez, dá muita rejeição. Então, com 5 meses, eu já começo a ensaiar um suquinho, a frutinha, para ir adaptando o outro sabor da criança, para poder ter uma aceitação melhor. Porque tem criança que dá trabalho de mamar, tem mãe que se desespera, não pega mamadeira, não quer outro alimento. Então, eu aprendi com meu filho. Eu já aconselho
Com 5 meses já começa a ensaiar alguma coisinha, com 6 meses já vou introduzindo a sopinha e aí vai aumentando cada vez o cardápio da criança, tá certo? Então mama exclusiva até 6 meses, depois tem que ter a complementação. Também não é bom começar muito cedo não, tá certo? Daqui perguntando aqui, doutor, meu filho tem 3 anos, ele vive com mau hálito. Eu escovo o dente, escovo a língua, vejo a garganta, não tem puro, não tem inflamação, mas ele tem aquele mau cheiro, aquele cheiro característico de assim, um crustáceo apodrecido. E aí, o que é isso? Isso daí, estômago? Não, tem nada a ver com estômago. Isso daí, pessoal, geralmente ocorre isso. Crianças que têm problema de vias aéreas superiores, principalmente de fundo alérgico. Quando ela tem sinusite, a sinusite não é bem tratada, não é bem feita a higiene nasal bem feita, o que é que acontece? Apodrece francamente aqui e fica a mucosa, fica inflamada e vai apodrecendo. Com certeza, vai ficando. E tem também a adenose, que eu falei lá, aquele órgãozinho que é igual a amígdala que tem atrás do nariz, ela pode ficar também. Quando você tem pus na garganta, você não fica com mau hálito, também a adenoide fica. E ali não foi tratada de forma satisfatória, adequada, aí vai ficar com mau cheiro, fica a bactéria ali vai matar um tecido tanto da tireoide quanto da adenoide, quanto do seu da face, e ali, porque aqui é oco, a nossa face. Criança é um pouquinho maior, mas depois vai aumentando. Então aquilo dali gera um mau hálito chamado halitose, porque ocorre um gotejamento pós-nasal, escorre secreção lá por trás, na base da língua também cai, e aí fica aquele mau cheiro todo evaporado, e quando fala, dá mau hálito. Isso é muito comum em crianças com sinusite que já se cronificou, problema de adenoide maltratados, então isso é muito comum. Calma, não, escova o dente, escova a língua, tudo bem, mas não vai se desesperar com isso daí. Procura o pediatra, ele vai te orientar, se for preciso, se ele não tratar, ele vai encaminhar para o especialista, o otorrino, e aí vai resolver esse problema, tá certo? Outra perguntinha aqui. Doutor, no TDAH, meu filho pode melhorar depois de adulto? Porque eu tenho alguns conhecidos que disseram que quando era criança tomava até remédio para TDAH e hoje não, são profissionais sem problema nenhum. Pode, depois de maior, ele vai, aquela agitação, até metabólica da infância, da pré-escola, da escola, e depois na adolescência queima muito, depende muito do tratamento. Por isso que eu digo, o tratamento deve ser feito cedo, com a equipe multidisciplinar, para poder exatamente não ter repercussões futuras. Dá uma voltinha lá no vídeo TDAH que eu falei muito, olha, se não tratar esse adulto pode ter problema de começar uma profissão, um vestibular, passa, depois não conclui, vai aqui outro vestibular, não conclui, pula para outro, tudo, aquele menino, aquele filho que fez uma faculdade, desistiu, fez outro, desistiu, não se encontra. E outro também, que assim, é uma profissão. Eu tô aprendendo a fazer, quero ser mecânico, depois eu deixo de ser mecânico, vou fazer agronomia, ou ser agrônomo, e depois vou fazer outras coisas, numa profissão, num emprego, não gostei desse emprego, puro produtivo. Isso daí vai dar uma instabilidade total com prejuízo social. Então, tratar direitinho, mas futuramente pode ter, principalmente os quadros mais leves, ele não vai ter grande repercussão na fase adulta. E essa outra pergunta aqui, interessante também. Doutor, meu filho é autista, ele vai ter uma profissão? Claro que vai. Depende do grau do autismo, porque hoje a gente chama TEA, o transtorno de espectro autista. Ele pode ser leve, pode ser aquele bem grave. Mas aí tem algumas fases, porque o autismo ele cursa com problema de socialização, de cognitivo, de aprendizado. Mas aí tem algumas áreas que ele desenvolve bem. Então, descubra essa área junto com aquele multidisciplinar que está acompanhando e foca naquela área ali. Há pouco tempo, acho que há 2 dias, 3 dias, eu peguei uma paciente que ela é autista, ela já está com 8, 9, 10 anos, então ela ama pintar, ela pinta maravilhosamente. Foi que eu foquei. Pessoal,
Foca nisso daí. Foca na pintura, porque aí ela vai ser uma grande artista. Ela pode ser uma grande artista, porque eles se destacam. Ele tem, acima da média. Quando eles se dedicam ali, eles têm um aprendizado excelente. Então, destaca naquilo dali e vai focando naquilo dali, que aí ele vai e vai ser um bom profissional naquela área. Outro que eu vi, que ele desenha, nunca fez curso de nada, mas desenha maravilhosamente bem. Olhava os desenhos dos super-heróis, desenhava bem direitinho. Eu digo, invista no desenho, né? Se for desenho, amanhã ele vai ser um cartunista, amanhã ele vai ser contratado até pela Disney, sabe, lá para fazer um desenho da Disney. Então, invista, é só você descobrir com a equipe qual a área que ele vai se dedicar mais e aí investir em cima, que aí vai dar certo. Agora essa pergunta aqui, a questão não é bem hernia de hiato, é pelo assim, doutor, em questão da hérnia, o senhor não falou da hérnia de hiato. O que é a hérnia de hiato? A hernia de hiato é como eu falei, eu fiquei mais ou menos. A hernia de hiato é porque o hiato tem aqui do estômago, a parte do abdômen, aqui é a parte do abdômen de cima a de baixo. Tem um buraquinho que passa aqui, que passa o esôfago, que é onde o alimento desce e vai para o estômago. Esôfago, canalzinho, vem para o estômago, que é o tipo um saco. Nesse buraquinho aqui, ele pode ser um pouquinho frouxo. Então, quando ele fica frouxo, quando nós respiramos, o pulmão baixa, o diafragma baixa e o estômago baixa um pouquinho. Na hora que inspiramos, quer dizer, inspiramos, botamos o ar para dentro. O estômago baixa aqui, o diafragma baixa o abdômen. Quando expiramos, joga o ar para fora, ele sobe. Então, nesse movimento de desce e sobe, o que acontece? Uma parte do estômago começa a sair por esse orifíciozinho aqui. E aí é chamado hérnia. Isso daí, a maioria das vezes, ela não vai ter problema nenhum. Mas, futuramente, pode dar, tem que tratar, porque vai dar o refluxo. Depois eu vou falar sobre refluxo, até me pediram, meu amigo aí pediu refluxo, eu vou falar. Então, ele pode vazar alimento, dar o refluxo, e esse refluxo vai queimando o esôfago, porque o esôfago não tem a proteção que tem no estômago. Se você pegar o ácido do estômago, o ácido gástrico, você vai jogando em cima do carro, dizem, eu nunca fiz isso, não sei, mas dizem algumas pesquisas que queima, corrói a pintura do carro. E no estômago, porque não corrói? Porque tem um balanço, tem o ácido básico, vai balançando para deixar aquilo ali sem afetar a mucosa do estômago. Só que no esôfago não tem essa proteção. O que acontece? Ácido caindo, vai lá para o esôfago, sobe, dá problema das cordas vocais também, de rouquidão, laringite. Mas o grande problema é ir queimando a mucosa, que aí essa mucosa, de tanto queimar, ela vai se transformando, porque ela queima e regenera. Ela vai se transformando. Ela pode ser uma mucosa que a gente chama mucosa de Los Angeles, mas o pior é que é quando é uma mucosa de Barrett. Porque quando tem a mucosa de Barrett, as alterações já estão caminhando para um futuro câncer de esôfago. Por isso que é importantíssimo tratar refluxo gastroesofágico. Não deixar para lá, toma um remédio uma vez ou outra, tudo. Não, é tratar e acompanhar. Porque se você deixar sem tratamento, futuramente, quando você tiver 40, 50 anos, tudo, você pode ter um câncer de esôfago. A maioria é tratamento clínico, mas os mais graves tem que fazer uma cirurgia, tem uma cirurgia chamada a funduplicadura de Nissen, que é o que mais usa, mas também tem outras técnicas, que é para poder fechar aquele orifíciozinho, para poder não ficar vazando do estômago. Hernia de hiato é isso daí, tá certo? Então, quem tiver problema de refluxo, quando come tosse, arrota muito e o alimento volta, fica empachado e não consegue ter uma digestão direito, procure o médico, que ele vai ver se você tem refluxo e vai tratar o refluxo, certo? Essa pergunta agora, muito interessante, vai ajudar algumas pessoas, apesar de ser uma doença rara. Você que me pediu, você sabe muito bem que eu estou falando de você. Um abraço para vocês duas. Fico feliz em vê-la crescendo cada vez mais, linda. E aí, isso daqui é homenagem a você. Você sabe muito bem quem eu estou falando. Pessoal, vou falar que é a síndrome de Rokitansky.
síndrome de Rokitansky, eu não falei lá nas malformações de genitais, porque na verdade ela é uma doença rara e não há malformação de genital. A síndrome de Rokitansky é uma atrofia ou agenesia vaginal, pode acontecer, vaginal, útero e tubas uterinas. Ele pode também ter uma atrofia também de ovários, mas aí geralmente é vagina, útero e as tubas uterinas. Essa atrofia ela é descoberta geralmente, mais ou menos, em torno de 15, 16 anos. A criança não menstrua, aí vai ver, tem um ímã perfurado? Não, aí vai e faz. Mas aí quando faz o ultrassom, é diagnosticado que tem ou ausência, eles são muito pequenininhos. A vagina, que é o canalzinho que vai até o útero, ela é só o começo. Tem ali a parte externa que é normalzinho e só o começo ali é fechado, porque ele para lá, para cima ele é fechado. E o diagnóstico muito mais em relação à ausência menstrual também ocorre no momento da primeira relação sexual, que vai ter relação sexual, que não consegue fazer relação. Aí desperta. Poxa, alguns casos não. Pode ser a questão do ímã, a questão de ser mais endurecidos, tudo. Mas aí isso se repete, procura o médico, a gente faz um ultrassom e vê que tem atrofia. Então essa atrofia aí é algo que estética, se ela tiver o ovário, então esteticamente o fenótipo, a aparência da menina não vai ter grandes problemas, porque como tem hormônios produzindo, tudo bem, mas às vezes tem atrofia e vai ter que usar hormônio. O tratamento, tá bom, aqui na UFC, Universidade Federal do Ceará, tem um tratamento, porque o tratamento é o quê? Reconstruir a vagina, fazer, como lá na genital ambígua tem reconstruir, faz a reconstrução da vagina, e em alguns casos leves, dá para se ter até filho, se não tiver só aquela pouco atrofia vaginal, e aí faz uma dilatação, às vezes uns dilatadores que se coloca, e aí pode até ter filho. Então depende do grau da agenesia da atrofia do útero. Então faz a plastia da vagina. Aqui, como eu estava dizendo, na UFC tem geralmente o padrão é tirar a pele da própria pessoa, fazer lá a plastia, fazer lá a reconstrução. Aqui no Ceará na UFC tem um projeto aí de pele de tilápia para reconstruir vagina. Excelente resultado, com efeitos, alguns pacientes aí testemunhando que foram excelentes e maravilha. Ah, mas botar pele de peixe, tudo. Não, aí você vai usar a pele como estrutura e aí o organismo vai multiplicando. É como é botado para cicatrização de queimados. Usa isso daí. Então, pessoal, você que é uma doença rara, então teve adolescente, seu filho, ou os adolescentes que estão me ouvindo, as meninas, menstruação atrasou 15, 16 anos, até antes, 13 anos, não menstruou, vamos procurar o médico, vai pedir um ultrassom e vai ver se tem alguma alteração. O ímã perfurado, que é mais comum, tiro, tudo bem. Se tiver essa genesia, calma, que vai só tratar, fazer a plastia, se for precisar usar hormônio, usa-se o hormônio e dá para viver uma vida tranquila, uma vida excelente. Desde que faça o tratamento, se for preciso fazer a plastia, a cirurgia da vulva, da vagina, do útero. O útero não dá, se tiver alteração uterina é muito mais difícil a questão de filhos, tá certo? Então, pessoal, tá aí a novidade para vocês. Gostei muito da participação, muita gente participando, perguntando, questionando. Eu gosto assim, esse dinamismo é que cada vez mais me fortalece em estar cada vez mais me dedicando e estar juntos com vocês, tá certo? Até o outro vídeo. Estamos juntos, como sempre. Jesus, Maria e José, nossa família. Até mais, galerinha do bem. Deus os abençoe.